Olá, pessoal! Olá, pessoal! Vamos à edição 58 do Corrida na Balança e essa vai ser da primeira etapa do circuito Pro Correr, que foi aqui em Curitiba. Lembrando que vamos falar sobre alguns itens aqui, vamos dar sim se a gente gostou ou não se a gente dá uma sugestão ou se a gente não gostou. No final a gente vê se a balança ficou mais pro sim ou mais pro não. Vamos lembrar quais são os itens. Itens na tela. Pronto, o primeiro item que vocês viram aí é o valor da inscrição. Então não importa se a gente pagou R$50 ou R$1.000. O importante é que se a gente pagou, a gente recebeu de volta da corrida. Por tudo que a gente vai falar daqui para frente nesses pontos aqui, eu acho que a gente recebeu muito mais do que pagou. Então eu vou dar um super sim para o valor da inscrição. E aproveitando o que o Morzão falou, foi a primeira etapa e já está aberta a inscrição para a segunda etapa. E a gente tem cupom de desconto. E dessa vez, temos 2 cupons de desconto. Então vocês podem escolher, a gente deixa vocês à vontade. Ou vocês usam o cupom @ElainePauli, ou vocês usam @AlessandroServilha. Pode ficar à vontade para escolher. E como o Morzão falou, pelo que a gente pagou, que a inscrição foi a partir de R$89, e pelo que a gente recebeu no evento da corrida, é claro que é um super sim. E o segundo item é a retirada dos kits. Então, o circuito era da Pro Correr, então a retirada do kit aconteceu na loja Pro Correr, que aqui em Curitiba todos conhecem, porque é uma loja super ampla, que tem de tudo para corrida e para outros esportes também. Então, aconteceu lá na loja Pro Correr, que fica bem na área central aqui de Curitiba. Muito fácil de estacionar, você consegue estacionar tanto na rua, né, com o Star, ou eles têm o estacionamento vinculado, que fica do lado, que eles carimbam lá e você consegue deixar o seu carro. Então, e quando você chega lá, estava tudo super organizado, né, inclusive no kit, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dos kits, mas tinha alguns vouchers, já podia gastar na loja, enfim, tava um negócio bem bacana, super organizado. É claro que é um super sim para retirar dos kits. Bom, por quase tudo já do kit, vou falar um pouquinho mais só então. A loja Pro Correr é uma loja das mais antigas aqui de esportes aqui em Curitiba, mais voltada para a corrida. Você pode ainda fazer teste da pisada na esteira, então é um local que você já vai lá. A gente vai lá, geralmente menos de 2 horas a gente não sai. A gente tem nossos amigos da Pro Correr de muitos anos, a gente encontra outros amigos, então a gente bate muito papo lá. Então o local da retirada do kit foi muito bem escolhido. Eu vou dar um super sim o local da retirada do kit na loja Pro Correr. Ah, eu derrubei, não, imagina, show. Inclusive, se você for lá, vocês vão encontrar a nossa foto na parede. Então, vão lá, tira um selfie com a gente lá e marca a gente, por favor. Boa ideia, Morzão. Terceiro item é o kit. Bom, o kit da corrida estava bem show lá dentro. Como o Morzão falou, já deu um spoiler aqui dentro do kit da corrida, tinha muitos vouchers da loja Pro Correr, né? Um dos vouchers lá, que vocês estão vendo aqui no unbox, que a gente está fazendo aqui, está mostrando para vocês aqui agora, R$100. Gastava 500 e tinha R$100 de desconto. Você podia gravar seu nome na camisa, podia levar uma medalha lá da corrida e gravar o seu tempo. Então, o kit veio bem recheado. No kit tinha o extra da camisa, mas você podia pegar. Você conseguia comprar também à parte a sua camiseta, né? E meia também. Então, também. Isso aqui era um item à parte que também vale super a pena, né? Uma camiseta bem bonita, material tecnológico, bem fininha, gostosinha para correr. Tá circuito Pro Correr na frente e tem alguns apoiadores atrás. Atrás, aqui. Inclusive a Mizuno era uma delas e tinha tênis da Mizuno no pódio. Vou dar um super sim pro kit e vou continuar falando aqui para votar. Olha lá, mano. Isso aí, tinha também liquids, tinha vários brindezinhos lá. A gente fez um box bem completinho aí, como vocês estão acompanhando aí, que a gente vai colocar aqui para vocês assistirem. E o próximo item é o percurso. Então, o percurso, nessa prova, era somente 5 km, ou a corrida kids também, né, que tinha a outra distância lá. Mas a principal, os 5 km, tinha bastante gente, inclusive tinha bastante gente, porque tinha premiação, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, eu sou muito ansiosa. Segura aí que vocês já vai chegar na premiação. Mas tinha muita gente, vocês vão entender por quê. Mas o percurso, a gente saía ali da Praça Afonso Botelho, né, conhecida como a Praça do Atlético, porque fica o campo do Atlético Paranaense bem na frente. Então a gente saía ali, pegava uma descida bem gostosa de descer, que eu adoro descida, pelo menos 1 quilômetro de descida, depois a gente subia, a gente ia em direção ao Água Verde.
Então, passava pelo cemitério e tal e retornava. Então, um percurso bem legal de fazer, inclusive bem rápido, né? Eu gostei do percurso, gostei bastante. E para a segunda etapa, o percurso é outro, gente, porque daí é lá em Santa Felicidade. Então, você se inscrevendo ali, você vai conseguir ter todos os detalhes da próxima etapa. Morzão, sobre o percurso? Falou tudo do percurso já, um percurso que a gente não está muito acostumado a fazer, para quem nos acompanha nesses 58 corridas balança, que é esse, praticamente é o nosso primeiro corrida balança de 5K, porque a gente faz muita prova de 21, muita prova de 42, muita prova de montanha. 5K a gente foi fazer mesmo porque a gente era uma prova da Procorrer, a gente conhece muito a loja, sabia que ia ser um evento muito bacana, e foi mesmo, então a gente foi correr o percurso de 5, que é um percurso rápido, mas é um percurso também para quem está iniciando a corrida, que vale a pena você fazer pela estrutura que tem para iniciar no mundo da corrida. Super sim, por percurso da prova. Vamos para o nosso quinto item, que é a hidratação. A hidratação da prova, um percurso de 5 km, não precisa ter muito ponto de hidratação, né, gente? São 5K, geralmente é um circuito curto, eu praticamente não peguei água, mas no quilômetro 2,5, metade da prova tinha água, assim, para quem faz um pouco mais devagar, para quem precisou caminhar um pouco na primeira prova, tinha água lá. No final tinha muita água também, à vontade para consumir, então vou dar um super sim para a hidratação dessa corrida. Não só para quem não precisa de água, porque eu peguei água. Eu peguei a água estava geladinha, estava bem gostosa. Inclusive, quando você terminava a prova, tinha mais água, tinha outras coisas também, né? Tinha banana, tinha... O que mais tinha? Vocês estão vendo a imagem aí, ó. A imagem está correndo aqui, vocês estão vendo aqui o que tinha várias coisas lá na chegada. E tinha até depois eu falo também. Não, eu sou muito ansiosa. Tá, super sim. Quando como a gente acordou muito cedo para ir lá correr, a largada era às 7, né? Mas a gente quis chegar bem cedinho. Então, acordei muito cedo, então eu acabei não comendo tanto, porque tão cedo eu não sinto fome, e daí eu tomei um gel antes de largar. Claro, você pode falar, vou tomar um gel para fazer 5 km. Não precisa tomar um gel para fazer 5 km. Mas eu tomei um gel para fazer os 5 km, e quando chegou no quilômetro 2,5, eu tava com sede, então eu tomei água. Então, tô justificando aqui porque eu tomei água. Muito jeito tomou água. Mas geralmente em provas mais longas, às vezes a gente pula mesmo a primeira hidratação, e a primeira hidratação geralmente é no 2,5, né? Então, eu tomei água. E tava muito jeito tomou água. Bem geladinha a água. Tinha muitos staffs entregando água, então tava muito fácil de pegar também. Próximo item, agora sim, é a premiação. Olha só, essa é a medalha, que como a maioria sabe, todos que cruzam a linha de chegada recebem essa medalha. Eu achei ela super linda. Inclusive, ela tem espaço aqui, ó, para você gravar o seu tempo, né? Inclusive, também veio um voucher lá, como o Morzão falou, veio um voucher para você gravar o seu tempo. Então, você conseguia gravar seu tempo na medalha. A premiação tinha pódio geral até o 5º lugar, tanto no masculino quanto no feminino. Na Kids também tinha premiação. E tinha categoria até o 3º. Essa prova tinha muito... Tem, né? Porque é o circuito e vai ter em todas as etapas. Tem muito dinheiro envolvido, né? Então, pra vocês terem uma ideia, o primeiro colocado e o primeiro colocado ganhava R$2.000, que é bastante. E até o 3º ganhava um tênis da Mizuno. E eles têm um ranking, que isso é muito bacana, porque incentiva mais, é que lá na categoria vai ser premiado lá no final do ano, que vai ser a última etapa, e daí vai fazer o encerramento, vai ser premiado até o 12º de cada categoria. Então, aonde que vocês veem isso? Tipo, só no circuito para correr mesmo. Então, é bacana. Para vocês terem uma ideia, tava tão concorrido, mas tão concorrido, que eu fiquei, acho que em 14ª na minha categoria, se eu não me engano. O Morzão ficou com uma colocação bem melhor, né? Eu acho que ficou aí... Em sétimo, mas para pontuar, tá maravilhoso. Como o Morzão falou, a gente veio de várias maratonas, então assim, o Mor rendeu, né? Conseguiu fazer um pace de 4 ainda. Eu não rendi, mas tudo bem, eu sabia que realmente eu não ia render. Mas tem mais 4 etapas ainda. Mas ainda tem mais 4 etapas, então... Inverte, né? Isso aí, eu peguei e falei que eu quero ficar entre essas 10ª segundas aí. 12ª. Essas 10ª segundas. Entre as 12. Entre as 12 eu quero ficar, entendeu? Entre as 12. Entre a geral, impossível, porque eu não sou uma corredora de 5 km, mas entre as 12 vocês vão ver que eu vou conseguir ficar. Aí, ó. Tô assumindo publicamente. Que eu vou buscar. Moura falou para nós. Premiação. Se tem categoria, porque a gente já viu todos os vídeos no balanço, tem categoria, eu dou um super sim.
E é uma prova que ela é muito eclética, é para quem quer fazer RP na premiação, ganhar um dinheirão, que é muito dinheiro trabalhando, então vai gente muito qualificada lá. É bom até para a gente poder ver esse pessoal correndo bacana, fazendo lá 5 km em 15 minutos, em 14, depende muito do circuito, vai fazer lá. E a gente que vai lá fazer o nosso RP, e gente que está correndo seus primeiros 5 km, muito bacana. Então, show de bola. Vamos lá para o 7º e último item, que é a organização, é tudo que a gente for lembrando da organização. Bom, gente, essa aqui é uma prova que chama-se prova name. Uma prova name que é, que leva um nome Pro Correr. E se tem nome Pro Correr, gente, pode ter certeza que é um evento de corrida, nessa mesma corrida, e tudo funciona. E realmente tudo funcionou muito bacana, desde a retirada do kit muito bem escolhido, do kit, da corrida em si, da organização, a cronometragem, a hidratação, tudo funcionou muito bem. A arena estava muito bem montada, tinha muita coisa para fazer na arena, depois ela tinha massagem, tinha uns patrocinadores oferecendo alguns brindes também lá na chegada, tinha um palco bem montado, então a organização foi muito bacana, não tem nada que desabone, só elogios para a organização como um todo da Pro Correr, gente, que iniciou muito bem o circuito, hein? Vocês vão acompanhar a gente aqui depois mais para frente das outras etapas, mas essa primeira etapa começou muito bem, super sim, para a organização. É isso mesmo. Lá na arena do evento tinha massagem, como o Morzão falou, então tinha vários apoiadores, bem bacana. Tinha massagem, tinha até botinha lá para você fazer, né? Um recover. Tinha uma ação também da Red Bull, então eles estavam entregando Red Bull também, bem legal. Quando a gente chegou também, a estrutura estava, né, super bacana, super organizada, a cronometragem deu para perceber que funcionou tudo redondinho, né? Não tinha nada lá desabonando, tudo aconteceu no horário certo. A gente percebeu assim que toda a equipe que montou mesmo, né, que idealizou essa prova, trabalhou muito para sair tudo redondo, a gente acompanhou tudo muito de perto, né, e a gente teve o privilégio de ser um dos embaixadores, até por isso que a gente está conseguindo fornecer esse cupom de desconto para vocês. 2 cupons de desconto. 2 cupons de desconto. Pena que não acumula, né, mas 2 cupons de desconto. Pode escolher. Então, assim, a gente, é só elogios mesmo, né, não só porque a gente é embaixador desse circuito, mas sim porque vale super a pena. Eu tenho certeza que se vocês escolherem fazer a segunda etapa, né, vocês também vão ter essa mesma impressão que a gente teve em tudo ali, vão sentir que teve muito empenho e muito carinho, né, que foi uma prova de atletas para atletas, né, que todo o pessoal ali da Pro Correr, se vocês for lá, vocês vão conhecer meio que um por um, todos eles estão envolvidos com o esporte, tanto a gerência, quanto ali o CEO, todo mundo, o pessoal do marketing, os vendedores, enfim, todos, né, se envolvem ali com algum esporte, principalmente com a corrida. Então, não tinha como ser diferente, né, essa prova. É claro que é um super simples daqui, sim. E fechou. Olha isso. Olha, gente, fechou todos 14 votos no sim. Não teve nenhuma sugestão, nenhum item. Apesar de a gente ser embaixadores da corrida, se tivesse alguma sugestão, a gente daria também, mas já com toda certeza. Daria também, mas essa primeira etapa foi impecável, não tem nada que sugerir mais, funcionou tudo certinho. E acompanha a gente aqui, vão ter mais 4 etapas, né, Morzão? Aproveite, porque as inscrições também, elas acabam, né? Veja o cupom que eu estou deixando aqui embaixo, faça inscrições antecipadamente lá, porque vale muito a pena. É isso, Morzão? É isso. Então fechamos a edição 58 da Balança do primeiro circuito Pro Correr. Valeu! Valeu!